Vamos aprender com a palavra de Deus? Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1, versos 1 ao 5. A palavra de Deus diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ensina, eu sou muito fã desse apóstolo Paulo, viu? Ele foi um homem muito usado por Deus, né? Muito usado por Jesus Cristo. E glória a Deus por ter chamado Paulo, né? Para nos deixar esse tesouro aqui. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que quando nós auxiliarmos alguém em alguma necessidade, principalmente quando essa pessoa for surpreendida em alguma falta, em alguma falha, que façamos isso com respeito, com responsabilidade. Aqui Paulo nos ensina que devemos agir com brandura, com cuidado, porque essa repreensão, ela tem que gerar um arrependimento que promova transformação, mudança de vida. E se nós fizermos de qualquer maneira, você já sabe o que vai acontecer, né? Um exemplo, quando eu era criança, eu me lembro que quando nós não queríamos fazer algo, ou queríamos fazer algo que nossa mãe não concordava, eu e minhas irmãs, ela dizia, isso não vai dar certo. E às vezes a gente teimava, e depois a gente ouvia, eu avisei vocês. E eu detestava ouvir, eu avisei vocês. Então, minha mãe tinha razão, sempre teve. E mãe tem dessas coisas, né? Mãe sabe quando o filho vai ficar doente, mãe sabe quando o filho está perdendo peso, mãe sabe quando o filho foi mal na escola, mãe sabe quando vai chover, quando vai fazer sol. Mãe sabe tudo, né? Mãe, né, gente? Mãe. Porque o pessoal tem a mania de dizer mãe, mãe é tudo igual. Não é não, gente. Não é. Mãe não é só aquela que pare, porque tem gente que pare o filho, sai das entranhas, né? Então, eu sou mãe, mas não cuida do filho, não tem responsabilidade com o filho. Mãe é aquela que cuida, é aquela que guia pelo caminho, que acolhe, que ensina. Essa é a mãe. Então, a mãe que age como mãe, ela cuida do seu filho desde o início até a vida adulta. E ainda temos mães idosas cuidando de seus filhos idosos, porque o carinho permanece, o cuidado permanece, o amor permanece. Então, mãe não é tudo igual, porque nós temos mães cuidadosas, amorosas, que estão ali presentes o tempo todo para filhos que não nasceram de seus ventres. Então, essa história de tive um filho, engravidei, gerei, sou mãe, não. O papel de mãe vai além o de gerar um filho. Então aqui eu entendo que quando nós agimos como algumas mães, né, que nos amam, agem e dizem, eu avisei. A gente fica muito chateado, né? Mas é aquele ambiente de casa. É nossa mãe, a gente já sabe como ela age, como ela reage, né? A gente já tá acostumado, fica chateado ali, mas a vida segue, né? Ninguém fica magoado. Agora, como é que nós vamos fazer isso com uma pessoa que mal conhecemos? Poxa, como é que você fez isso? Você não sabe que isso não ia dar certo? Tava na cara que isso ia dar errado. Olha a besteira que você fez. Como vocês acham que essa pessoa vai reagir? Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Às vezes eu converso com a minha irmã do meio aqui e a gente sempre... A minha irmã, ela sabe. Às vezes ela fala alguma coisa pra mim, eu falo, não.
Ela fala. Aí eu paro, escuto, ela tem razão. Mas a gente gosta? Não. Mas é, mas é exatamente nesse momento em que a gente para e ouve que isso provoca em nós uma mudança. Quando a situação, quando a coisa é feita, vamos trazer pro informal, quando a coisa é feita de forma responsável, amorosa, com temor a Deus, isso promove mudança. Agora, quando a gente encontra o outro, né, e de repente percebe que ele está falhando, e ao invés de conversarmos, entendermos o porquê, ampliarmos a situação, nós logo darmos uma bronca, chamarmos a atenção, não, porque eu sou crente, você sabe que isso aí, olha, você vai parar no inferno. Você acha que isso aí vai se transformar no quê? Então, o que a palavra nos diz aqui é que devemos restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Às vezes você tenta conversar com ela, né, dizendo, olha, o que você fez não foi legal. Mas por que você fez isso? Vamos encontrar uma razão, vamos tentar acertar. Mas às vezes quando você começa a conversa, o outro já começa a gritar, ele já sai andando, ele vai embora, porque ele não quer ouvir. Então isso também significa que a pessoa não quer mudar. Ela quer continuar naquela zona de pecado que ela vive, que é mais confortável estar ali. Então, se você não consegue também, não podemos fazer o papel de Deus e do Espírito Santo. Podemos orar e pedir que Deus convença, né? Porque é só o Espírito que convence do erro, do pecado e da justiça. Mas quando fazemos a nossa parte, temos que fazer com brandura, com amor, com cuidado. Olha, a gente não pode ser hipócrita. Eu tô aqui falando da palavra de Deus, né, e vou ser julgada por isso, por Deus. Então, quantas vezes eu não vi pessoas na igreja levando broncas de outros líderes que se achavam superiores, como se eles nunca errassem? Olha o que a palavra de Deus diz, olha, restaurem com brandura e cada um tem o cuidado de não ser tentado. Onde é que a pessoa é tentada? Quando ela julga ser algo, tá? Julga ser alguma coisa, não sendo nada. Ou seja, perante Deus somos todos iguais, todos erramos, todos falhamos. Ah, vamos à igreja todo domingo, oramos, jejuamos, mas falhamos. Então, da mesma forma que falhamos, o outro também falha. E se nós queremos misericórdia para nós, nós temos que estar preparados para pedir a Deus misericórdia pelo outro também. É fácil? Não é. Eu particularmente, às vezes eu dou uma olhadinha na internet, eu fico bem chateada quando eu encontro, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, eu não lembro em que rede que foi, de uma senhora saindo do supermercado com algo na bolsa e ela foi pega no flagra. E o rapaz falou, o que você tem na bolsa aí? Ela falou, eu vou pagar. Então, assim, eu achei, pode ser que seja alguém que já está acostumado a fazer isso? Pode. Mas poderia ser alguém que não tinha alimento em casa. Justifica? Não. Mas não seria mais fácil chamar aquela pessoa de lado? Olha, eu percebi que a senhora pegou algumas coisas, é preciso pagar, perguntar o que está acontecendo, se a pessoa está passando necessidade de alguma coisa. Agora, expor na rede social o erro do outro, como se nós fôssemos perfeitos. Isso acontece muito. Isso agrada a Deus? Tenho certeza que não, senão o apóstolo Paulo não teria nos orientado aqui nesta passagem. Então, cada um levará o seu próprio fardo. Deus vê, eu falo pro meu sobrinho, Deus vê e ouve tudo. Então, na frente das pessoas podemos parecer santos, mas e na nossa intimidade? E no trato com o outro, quando estamos só nós e a pessoa? Ser cristão não é ser tolo, não é engolir tudo, mas ser cristão é tratar com respeito e exigir o respeito, sempre com a responsabilidade, com o caráter, com a ética e com temor a Deus. Que aprendamos com a palavra, que Ele fale mais contigo.